como acontece, então, essa aplicação do Creighton, né? No que se baseia o método? Então, eu acho que, inclusive, antes da década de 40, tinha um cientista chamado Odeblat, que viu a relação entre a secreção produzida no canal endocervical da mulher e o pico do estrogênio antes da ovulação. Tá. Então, nós mulheres temos uma cascata de produção hormonal, que de uma maneira bem simplificada no ovário, a gente tem produção de estrogênio e progesterona. Antes de ovular, a gente faz um pico de estrogênio. Esse pico de estrogênio, antes da ovulação, faz com que a gente retenha mais líquido. Então, no canal endocervical, que é lá na entradinha do útero, existem criptas. A gente consegue observar essas criptas na esteroscopia. Essas criptas produzem um muco do canal endocervical. No pico do estrogênio, retendo líquido, o muco terá características elástico, transparente, escorregadio, parecido com uma clara de ovo. Quando a gente coloca esse muco no microscópio, aquele aspecto folha de samambaia, que cai na prova do Tego. Exato, e a gente não tem microscópio, eu não tenho no consultório. Não sei se você hoje faz uso dele para tudo isso, né? Não preciso mais, porque todas essas relações já foram tá. comprovadas e existem, mas era uma coisa que a gente fazia na faculdade, na residência, né? Fora do período fértil, não tem o pico do estrogênio, não tem água, o muco vai ficar numa secreção mais sólida, ou seca, ou parecendo um creminho hidratante. Coloca no microscópio o aspecto de muralha de pedra, dificulta a entrada dos espermatozoides. O outro muco, que tem um aspecto de folha de samambaia, é aquele muco que manda os espermatozoides lá para cima. Receptivo, exatamente. Então, o Odeblat viu essa relação e o método Creighton se baseia nessa relação. O que o Dr. Hughes fez? Ele padronizou a forma da mulher se observar e todos os tipos de secreção vaginal. Então, basicamente, a mulher, todas as vezes que vai no banheiro, tem que passar o papel na vulva de frente para trás e olhar a secreção no papel higiênico. E ela vai observar a cor, o quanto estica, se quando ela passa o papel ele escorrega pelo períneo ou não. E com isso ela começa a compor as características do muco. E a gente tem muco que tem características férteis e muco que tem características não férteis. Isso tudo é observado. Isso tudo é observado. E ele... Tô curioso. Exatamente. Ele criou um sistema de ensino para que as pacientes conseguissem aprender isso de uma maneira adequada. Então, temos professores que ensinam as mulheres sobre como se observar e interpretar esse muco. E existe um dicionário de imagem, para ela saber qual secreção tem qual código, porque para cada tipo de secreção ele criou um código. Em quanto tempo ele desenvolveu isso, Carol? Que eu fico imaginando a capacidade de observação dele para tudo isso, né? E de registro, né? Exatamente. Então, ele é um cientista que eu admiro muito. E ele sempre foi um estudioso dos métodos naturais. E inclusive, ele foi para a Austrália estudar com o Billings, porque o Billings se baseia mais ou menos nessa mesma informação de Odeblat, que criou o método Billings, isso na década de 40. E aí, na década de 70, o Dr. Hughes criou o Creighton. E é isso, eu acredito que de 78 a gente já tem publicação dos estudos dele. Fantástico. Ele foi só acumulando dados. Exato. E vendo todas essas relações e desenvolvendo toda essa metodologia.